Gente, vou explicar o que tá acontecendo, tá? Eu tô sendo vítima de um boicote extremamente gigantesco. Absurdo, assim, absurdo. Tudo começou quando eu transicionei, né? Claro, quando mais poderia começar? Assim que eu transicionei, meio ano depois, a Confederação Brasileira de Skate me chamou para ser a porta-voz das mulheres trans no skate. Antes mesmo deles postarem, me chamaram, conversaram, perguntaram da foto, estava boa, isso e aquilo. Beleza, postaram, botei a minha cara lá, tomei pedrada pra caramba. Um monte de gente com comentários transfóbicos, homofóbicos, dizendo que mulher trans é homem, que não pode competir junto com mulheres cis. Aquele comentáriozinho básico transfóbico, né? E aí, então, começaram a fazer reuniões para me impedir de competir no feminino. Mas não deu certo. E aí surgiu essa temporada de campeonato que está acontecendo agora. Por isso que estão na mídia aqui, ó, me metendo a porrada. E aí, quando eu anunciei que eu iria participar do feminino, começaram os comentários, as opiniões, que opinião... Gente, opinião é preconceito, não me vem com, é minha opinião. Isso é preconceito. Para vocês entenderem, você não pode falar para criar uma categoria para negros, porque tu não acha certo que um negro compita com uma pessoa branca. É igual você falar que uma mulher trans não pode competir com uma mulher cis. Isso tem o mesmo peso, é injúria racial. E aí chegou no grande esperado dia para mim, que fui competir no meu primeiro campeonato feminino. E algumas atletas, claro, né, foram lá comentar na live do campeonato. Ah, que tu não pode, que ela não pode competir no campeonato, que ele não pode competir no campeonato feminino, que é uma injustiça, que isso, blá, 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 blá. Aquele preconceito básico de sempre, né, com as mulheres trans. Ser mulher trans não é fácil. Agora, ser uma mulher trans atleta é muito mais difícil. E aí, como não conseguiram de maneira nenhuma me tirar das competições, me tirar do feminino, começaram os ataques na internet. E aí depois, no dia do campeonato, no dia e noite inteira, eu sofrendo comentários transfóbicos, um preconceito absurdo. No outro dia, inventaram acusações, começaram a me acusar. Detalhe, assim que eu pisei na pista para competir. Primeiro passo, lembrem das datas. Primeiro campeonato que eu competi no feminino começou isso. Nesse meio tempo, de um campeonato para outro, eu ganhei um prêmio numa rede social muito famosa. As mesmas pessoas preconceituosas foram lá criar um boicote contra mim. Claro, né? Não podiam deixar uma mulher trans, uma atleta trans, ganhar um prêmio de uma rede social famosa. Vamos lá, fazer hate, tacar hate, um boicote gigantesco. E aí veio o segundo campeonato. E depois do segundo campeonato fizeram mais acusações contra mim. Que estranho, né? Por que é sempre depois dos campeonatos? Por que é sempre em época ou véspera de campeonato? Muito engraçado, né? E sempre fazendo comentários transfóbicos dizendo que mulher trans isso, mulher trans aquilo. Sempre. Beleza? Acabaram-se os tempos de campeonato, do primeiro e do segundo. Passou um tempinho depois, eu consegui oficializar, depois de muito esforço, muito pedido, a minha participação oficial pelo circuito da CBSK, que é a Confederação Brasileira de Skate. Estava lá com o certificado, depois de entregar exatamente o que o Comitê Olímpico pediu, e mais um pouco ainda, porque me exigiram mais coisas. Estava 100% ok a minha participação.
E aí o grupo virou uma algazarra. Não, que a gente não pode deixar isso acontecer, que isso, que aquilo, vamos tentar boicotar ela de outra forma, babá. No próximo story vocês vão ver o que tá acontecendo. Foram atrás da Confederação Brasileira de novo. E as regras são claras, gente. Se você é uma atleta profissional, você não pode regredir de categoria. Uma vez competindo no profissional, você não pode voltar para a categoria amadora. Isso é regra, é fato. Não existe outra regra. A não ser que você esteja há mais de 2 anos sem competir o circuito profissional. E aí, foram lá. Que eu tenho o mesmo CPF de sempre, que eu sou o mesmo ser humano de sempre. Foram lá, esse grupo, né, atrás da confederação, conseguiram fazer, eles inventaram uma regra nova que a pessoa que transiciona regride uma categoria. Gente, a regra é clara. Não existe regra de transgênero regredir uma categoria. Não existe. E aí, claro, época de campeonato, começaram a correr atrás de mídia, de jornalista, pra aí continuar me difamando. Continuar. Só que quanto mais elas falam, mais controvérsia. Nem falam, né? É a escrita. Porque se falasse ia ser muito pior. Porque primeiro fala uma coisa, depois fala outra. Fora as coisas absurdas. Que, sério, que quem lê eu não consigo entender como consegue acreditar, sério. Tem umas coisas que falam, meu, mas isso não é impossível de acontecer. Mas enfim. Cá estou eu, sofrendo o maior boicote. Agora, sendo completamente invalidada por tudo que eu já fiz na minha carreira. Sendo inventada uma regra nova, porque eu consegui a participação no skate feminino. E ainda tem coragem de dizer que não é transfobia, que não é preconceito. Por que que tudo só começou no dia do meu primeiro campeonato? Por que que depois foi só no segundo campeonato? Por que que agora que é época de campeonato a mídia tá em cima, assim, ó? Por quê? Por quê? Aí você me diz que não é preconceito, que não é transfobia, que não é isso, que não é aquilo. Ah, gente, para. No final das contas, vocês sabem que vocês não vão parar. Independente do que aconteça. Entendeu? Independente do que vocês acham que vai acontecer, de gente me julgando, de gente falando isso, de gente falando aquilo, gente, eu vou continuar competindo. Vocês vão me ver, infelizmente, na categoria amadora ano que vem. Tipo assim, os maiores comentários são assim, tu acha justo competir com essas menininhas? Então, gente, eu não acho justo nem com as atletas amadoras e nem com as atletas profissionais, nem comigo, né, que tô passando por isso. Porque nível amador é uma coisa, aí você botar um atleta nível profissional com amadora, sim, fica injusto. Então fica injusto pra todas as partes. Mas eu te pergunto, por que que é sempre em campeonato? Por que que é sempre em época de campeonato? Por que não fizeram isso antes? Por que que quando eu tava lá no topo do profissional masculino, por que que não fizeram isso antes? Por que que foi só quando eu pisei na pista pra competir o feminino? Ah, gente, não tem desculpa pra isso, sério, não tem. E não tem como dizer que não é preconceito. Não tem. Então é isso, esse é um pouquinho do que tá acontecendo comigo. E espero que vai vir mais, a gente sabe. Só que quanto mais falam uma coisa diferente da outra, mais nítido fica.